Tem que marcar tudo, né? Deixa eu carregar a página aqui. O pessoal tá chegando. Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O pessoal está chegando aí. Já estão entrando devagarzinho, os irmãos estão entrando. Vamos esperar aí um pouquinho. O pessoal vai chegando. Quero pedir para os irmãos, a paz do Senhor, queridos, vão compartilhando essa live. Os irmãos que estão chegando aí, amém. Nossa amada irmã Sabrina, irmão Fernanda, irmão William, Deus abençoe os irmãos que estão aí para participar. Irmão Takal tá aí, Deus abençoe, querido. Irmã Sandra, irmã, Deus abençoe. Os demais irmãos vão chegando, vai compartilhando a live para que mais pessoas possam estar participando com a gente, possam estar assistindo. Irmã Francisca, Deus abençoe também aí os irmãos. Eu quero aqui, depois, conforme vai entrando os irmãos aí, a gente vai estar falando, mas eu quero pedir perdão aos irmãos que domingo a gente fez a live e eu estava aqui junto com os irmãos agradecendo a participação de vocês e de repente a live caiu e quando eu percebi, caiu bem no finalzinho que eu tinha acabado de pregar. Eu estava começando a agradecer os irmãos aqui e a live caiu. Então quero desde já agradecer os irmãos, pedindo perdão também, porque a gente estava aí pregando e de repente caiu, né? Então quero pedir a compreensão dos irmãos. É um horário que tem muita gente participando também, outras igrejas fazendo live nesse momento. O Facebook sobrecarregou agora com essa questão da gente não estar podendo fazer culto, muita gente fazendo live e ao mesmo tempo são bastante lives e o sistema acaba caindo dependendo aí a localização. Mas está aí nossa amada irmã Marlene, Deus abençoe, está aí com a gente, irmã Ângela, irmão presbítero, irmão Juliano, irmã Sueli Souza, Deus abençoe os irmãos. Está aí a irmã Juliane, Deus abençoe os irmãos lá da Vila Rural que estão aí nos ouvindo, que Deus possa estar abençoando, saudade dos irmãos. A gente não está podendo fazer o culto, não estamos podendo nos reunir junto na igreja, mas estamos aqui, queridos, e nós vamos estar aqui daqui a pouco passando novidades para vocês. A gente está aí com essa situação onde a gente está impossibilitado de poder, como igreja, estar reunidos como igreja, como corpo de Cristo, né? Eu estou aqui no meu Facebook, hoje eu não estou transmitindo pela igreja, estou transmitindo direto no meu Facebook, por isso que eu quero pedir que você compartilhe essa live aí, que muitos irmãos entram no Facebook da igreja e não está transmitindo. Eu estou transmitindo pela minha página, depois eu compartilho na página lá da igreja, amém? Então, como eu estava dizendo para os irmãos, a gente está impossibilitado de estar reunindo, e devido a essa dificuldade, a gente vai ficar fazendo live aí pela internet. Só que eu tenho uma boa notícia para dizer para vocês, nós vamos ter live todos os dias a partir de hoje, amém? Eu estava comentando com alguns irmãos hoje que eu tive uma reunião, eu aguardei 15 dias a partir do dia 18 que fechou,
eu estava aguardando, esperando algumas orientações, vendo como é que a questão do governo federal, governo estadual e municipal ia agir. A gente não tomou nenhuma atitude precipitada, mas eu resolvi esperar 15 dias para tomar uma posição. E a gente já poderia até ter começado, mas eu aguardei, e hoje, a partir de hoje, a gente vai ter uma live todos os dias pelo Facebook, a partir das 20 horas, eu vou estar na quinta-feira, vai ter os irmãos aí que vai estar na segunda, terça, quarta, quinta, nós vamos preencher a semana e eu quero contar com a sua participação, com a sua compartilhamento, amém? Você está ajudando a gente a compartilhar a live, por quê, pastor? Porque eu tenho bastante pessoas que eu tenho no meu Facebook, mas não tenho no meu WhatsApp. Amém? Eu tenho pessoas que eu tenho no WhatsApp, não tenho no Facebook. Então o que eu resolvi fazer? Eu tenho um canal no YouTube que faz 9 anos que estava parado. Eu reativei ele. Eu vou compartilhar aqui no Facebook, essa mensagem depois vai subir para o YouTube, também vai para o Instagram, vai também para o Twitter. A gente vai estar usando todos os meios para poder estar divulgando. Então eu quero, como a gente tem bastante aí irmãos da igreja no Facebook, no WhatsApp, aí eu peço para que vocês que estão assistindo compartilhem, mande no WhatsApp dos grupos, para que os irmãos possam participar. Aí é uma live que vai ser ao vivo todos os dias, amém? Eu vou estar fazendo hoje. Amanhã, nosso amado irmão presbítero, irmão Almiro, vai fazer lá da casa dele, vai estar trazendo uma palavra ao coração dos irmãos. No sábado nós teremos aí o irmão diácono, irmão Silvio, meu irmão diácono, irmão Silvio Palácio, vai estar fazendo lá da casa dele também. No domingo eu estou aqui com o culto na live, à meia-noite, realizando, trazendo a palavra de Deus, orando com os irmãos. Todas essas lives vai ter oração, por isso que eu peço para que você participe. Na segunda-feira, nosso amado irmão pastor Agileu, lá da casa dele, vai estar fazendo uma live. Na terça, o irmão evangelista Eliseu vai estar fazendo uma live também. Na quarta-feira, o presbítero irmão Juliano vai estar fazendo a live dele. E na quinta-feira eu estou aqui novamente. Com isso, a gente quer preencher todo esse espaço semanal, amém, que a gente vai estar realizando. Durante a semana eu vou postar alguns vídeos no YouTube, amém, vou deixar depois o link na página aí em cima ou aqui embaixo, onde vocês vão ver, vai estar ali o link do meu YouTube, onde você vai poder estar assistindo. Você pode ir lá se inscrever no canal também, amém, deixar o seu like, que nós vamos estar evangelizando, pregando a palavra, orando pelos irmãos, e eu quero crer que será uma bênção no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então eu quero agradecer os irmãos que entraram aí depois, está aí a irmã Jéssica Barbosa, vai meu abraço, a irmã Maria Cavalcante, lá do Jardim Sumaré, a todos os irmãos aí que nos ouvem, está aí irmão Arinaldo, está aí também participando da live. Deus abençoe a vida dos irmãos. Você pode deixar aí o seu like, aperte o coraçãozinho, vai dando um glória a Deus aí, e nós vamos já estar orando com os irmãos. Então eu quero deixar para vocês nessas lives que vai ser gravada, a gente vai deixar aí os links das redes sociais, onde você vai poder participar, assistir, onde você vai poder compartilhar com uma pessoa da sua família. Você não vai ficar sem poder ouvir a palavra de Deus, amém? Então deixo aqui o convite a todas vocês. Espelhe na televisão da sua casa, se você tiver condições, através do celular, você espelha. A maioria das televisões hoje tem, né, essa oportunidade de você poder espelhar a tela do celular na televisão, e toda a família vai sentar e vai participar. Se você quiser tirar uma foto, amém, seja na minha live, seja na live do presbítero irmão Juliano, do pastor Agileu, que você está lá assistindo, e mandar para mim, depois eu vou postar aqui na página da igreja, os irmãos que estão participando, estão acompanhando, e junto nós venceremos o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então deixo aqui esse convite, a partir dessa semana, todos os dias, a partir de hoje na realidade, todos os dias nós teremos live, estaremos aí levando uma palavra poderosa ao seu coração, e Deus estará falando no profundo da alma de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero dirigir uma oração já nesse início de live, quero convidar você que está em casa, queridos, vamos aqui levantar um clamor pela nossa nação, levantar um clamor pelo nosso país, pela nossa igreja, pelos pastores, pelos
tantos missionários espalhados aí, Brasil afora, mundo afora, que necessitam das nossas orações. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado e soberano Pai, nós te damos graça neste dia, Senhor, como igreja, estarmos aqui reunidos e falando com milhares e milhares de ouvintes, ó Pai. São milhares de pessoas que nos ouvem, que estão aqui junto conosco ao vivo neste momento. Eu quero aqui, meu Pai, externar a minha oração, meu clamor por cada família, meu Pai, por cada igreja neste momento, meu Deus, que está através da internet levando a Tua palavra. Oramos, ó Deus, pelos pastores, oramos pelos missionários, oramos, ó Pai, pela Tua igreja na face da terra. Oramos repreendendo essa enfermidade, Senhor, e para que a Tua igreja saia vitoriosa de todas essas adversidades, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que estão em casa agora, Senhor, talvez com o coração apertado, talvez tristes, Senhor, angustiados por esse momento, que o Senhor esteja consolando esses corações, aleluia, que o Espírito Santo do Senhor esteja indo ao encontro, meu Pai, daqueles que estão enfermos, trazendo a cura, trazendo o milagre para a glória do nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, nós pedimos a Tua bênção, meu Pai, durante esses minutos que estaremos aqui levando a Tua palavra, que essa palavra vá de encontro, que essa palavra produza vida, cura, mudança na vida de cada um de nós. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando ao teu coração. É uma alegria tê-los aqui com a gente. Olha, vários irmãos aí participando. Irmã Valmira, Deus abençoe, irmã Valmira. Nos ajuda a compartilhar, irmã, essa live. Mande para as pessoas aí de vocês que estão aí no grupo de vocês aí de amigos, né? Principalmente aí da igreja, pessoas que às vezes estão afastadas. É momento da gente poder levar uma palavra, é momento da gente poder levar, eu diria, a oportunidade deles terem aí um momento de ouvir a palavra de Deus. Pessoas que às vezes por um motivo ou por outro, não sei, não estão mais na igreja, mas também carecem da bondade e da misericórdia do Senhor. Então eu conto com a ajuda de vocês em nome do Senhor e aperta o coraçãozinho aí, dá um glória a Deus e o nome do Senhor será glorificado nessa noite em nome de Jesus. Queridos, eu estava agora, hoje eu passei o dia vendo o noticiário, não tem como, né? A gente está em casa, não tem como dizer que a gente não está vendo as notícias, a par dos acontecimentos. A gente viu aí agora mais uma, eu diria aí, uma lei, né, que foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro hoje de manhã, né, trabalhista, e eu quero pedir aí as orações e estender a minha oração a todos os irmãos que trabalham, amém? Você que talvez aí vai voltar, a gente não tem previsão de quando, isso aí vai ser aos poucos, e a gente tem que estar preparado para isso. Eu disse isso hoje, eu vou repetir isso novamente. Você que vai chegar na empresa que você trabalha, você que vai chegar diante do seu patrão, vá com sabedoria, vá com discernimento, vá em oração, amém? Porque é um momento muito cauteloso, é um momento muito delicado, e eu quero crer que nem você quer perder o trabalho, nem o seu patrão quer perder os seus serviços. Então é momento da gente orar, pedir discernimento do Senhor, sabedoria no falar, saber negociar. É o momento da gente saber negociar também, porque eu diria que às vezes pior parado do que às vezes sem um trabalho, né? Muitas pessoas ainda vão voltar e vão voltar, talvez, eu creio, muitos trabalhando. O pior é se você volta e você sabe que você já não tem mais seu emprego. Então é um momento que eu quero deixar um conselho aos irmãos, para que você, seu patrão, sua patroa te chamar para conversar, seja sábio, esteja em oração. Eu quero crer que ela não quer perder você e nem você perder o seu trabalho. Mas, irmãos, estamos todos dentro do mesmo barco, precisando muito da direção de Deus e da graça do Senhor. Posso dizer para vocês que esse aperto não veio para um, não veio para duas ou três pessoas, veio para o mundo. Está todo mundo apertado e tudo isso tem um objetivo. Para quem está lá fora, trazer uma igualdade. Para quem está aqui dentro da igreja, nós que somos igreja, nos arrependermos mais também, como lá fora também precisa se arrepender, nos buscarmos, nos curvarmos mais diante da presença do Senhor. Então, eu não sei como é que estão os seus dias, eu quero já notificar vocês aqui, nós estamos em oração, eu, minha esposa, vários irmãos da igreja estão orando, amém? Nós estamos em consagração, num propósito com o Senhor, amém? De oração, de jejum.
Quinta-feira que vem as irmãs vão estar orando no relógio de oração novamente. E eu quero pedir para vocês, domingo, grave bem, domingo agora é dia 5 de abril, amém? E vai ser feito, irmãos, um jejum nacional, amém? Um jejum nacional, pedindo aí a todos os irmãos, a toda a igreja brasileira, que a igreja possa entrar em consagração. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, amém? E é o momento da gente, não é porque está próximo da Páscoa, mas a gente está em oração por essa situação, por este momento, para que o Senhor coloque as mãos, para que a igreja do Senhor, para que a nossa nação possa passar por tudo isso e o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos vendo os exemplos aí fora do que está acontecendo, mas eu creio em nome de Jesus que as coisas aqui dentro podem ser diferentes, e isso depende muito da nossa oração, da nossa busca e do que nós podemos profetizar sobre a face dessa terra. Nós somos profetas de Deus e Deus está usando muitos dos servos dele nesses últimos dias, e nós devemos buscar em oração, crer que o mais o Senhor vai fazer sobre a nossa vida. Amém? Quero aqui agradecer, irmã Luíse Morinho. Irmã, Deus abençoe. Irmão Alessio, Deus te abençoe, meu amado. A paz do Senhor a você e a sua família. Irmã Francisca, estão aí os irmãos entrando. Deus abençoe a vida dos amados, queridos, pela sua participação. Como eu disse no começo aqui da live, domingo eu estava aqui pregando e na empolgação aqui de trazer a mensagem, está ali a irmã Simone, Deus abençoe a irmã Simone, irmã Luzia Lopes, Deus te abençoe, irmã. Eu estava aqui naquela empolgação, quando eu estava aqui agradecendo a vocês, eu vi o pastor Agileu, eu vi vários irmãos aqui participando, e a live tinha caído, e eu não pude agradecer a participação de vocês, mas desde já agradeço a todos que estão participando em nome de Jesus. Queridos, vamos para a palavra de Deus? Eu quero aqui nessa noite compartilhar uma palavra. Eu confesso dizer para vocês que eu ia pregar uma outra mensagem. Eu tinha ontem uma outra mensagem preparada. Eu ia até falar hoje, né? Eu ia falar sobre os valores de uma prisão. E essa madrugada Deus me despertou, era 3 horas da manhã, eu vim aqui para o meu escritório, dobrei meu joelho, orei, falei com Deus, e Deus tocou no meu coração, que era uma outra mensagem, e essa mensagem eu quero trazer ao teu coração nessa noite. Talvez você já ouviu esta mensagem, amém? Talvez você já ouviu falar muito sobre isso, mas o tema dessa mensagem é contaminados sim, porém purificados pelo sangue de Cristo, amém? Hoje eu não quero falar do que está acontecendo aí fora, hoje eu quero falar da contaminação que é espiritual, que muitas das vezes nós podemos sofrer durante a nossa caminhada, amém? Com isso eu quero que você abra a tua Bíblia comigo na primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Se tem algum irmão aí na live que está me ouvindo, coloca aí, queridos, 1 João, capítulo 1, amém? Versículos 5 ao 10, para que os irmãos possam acompanhando, conforme eu for citando os versículos, vocês podem ir colocando aí, para que as pessoas que forem entrando na live, elas já vão saber qual é o capítulo, o versículo que a gente vai estar ministrando a palavra, porque senão alguém entra e fica perdido. Coloca aí, 1 João, capítulo 1, versículo do 5 ao 10. Coloca só a referência, não precisa colocar todo o versículo, as pessoas que forem entrando já vai sabendo, amém? A palavra de Deus nos diz lá, 1 João, capítulo de número 1, versículo 5, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele trevas alguma, diz a palavra do Senhor. Se dissermos que não mantemos comunhão com ele, andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele na luz está, na luz mantemos comunhão uns para com os outros, diz a palavra do Senhor. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo de número 10. E se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-los mentiroso, e a sua palavra não está em nós, diz a palavra do Senhor. Queridos, texto tremendo, um texto maravilhoso, aonde fala aqui sobre a purificação, fala sobre aqui
o que o sangue de Jesus Cristo ele pode fazer em nossas vidas. Nós já fomos contaminados, amém, pelo pecado. Hoje nós somos purificados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia deixa bem claro, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E outrora nós estávamos mortos espirituais. Outrora nós vivíamos uma vida morta espiritual. O que é uma vida morta espiritualmente falando? Uma pessoa que ela não tem desejo mais de buscar a Deus, uma pessoa que ela não tem desejo mais de viver, uma pessoa que ela não entende as coisas de Deus, uma pessoa que não tem sentimento de amor uns para com os outros e principalmente para com Deus. Esses são alguns dos fatores, tem mais. Mas o que eu quero que você entenda é que João está falando aqui sobre o arrependimento. Porque alguém só reconhece o arrependimento por Cristo Jesus, ou pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém diz assim, eu me arrependo. Às vezes a gente pode se arrepender de boca, amém? Às vezes nós podemos falar palavras de boca, mas o verdadeiro arrependimento é aquele que nasce do nosso coração. E o nosso coração, você sabe, a Bíblia é bem clara, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Então, quando Cristo ele entra na nossa vida, ele transforma o nosso coração. Por isso que é comum você ver pessoas que se convertem em lágrimas. Amém? As pessoas às vezes aceitam a Jesus, elas vêm para a frente da igreja, não é o pastor que faz elas chorar, elas não são comovidas para chorar, não. É o Espírito Santo do Senhor que conhece todos os de todos os corações e ele invade o coração do homem. Ele mostra para o homem o seu erro, ele mostra para o homem a sua fraqueza, ele mostra para o homem o seu pecado. E ao mesmo tempo o Espírito Santo convence ele desse pecado. Porque nós pregamos, eu estou aqui pregando, mas ao mesmo tempo, através dessa internet, o Espírito Santo de Deus ele está tocando aí no teu coração e te convencendo daquilo que eu não posso convencer, mas que o Espírito Santo de Deus tem poder para convencer. Então eu quero dizer para você que nós outrora nós fomos contaminados. A Bíblia diz lá, né, no livro de Gênesis, né, no capítulo de número 3, versículo de número 1, do pecado de Adão e Eva. Todo mundo conhece, mas eu vou ler aqui para que você tenha isso na sua mente. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 6, diz assim, ó: a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não podereis. Se comermos, verdadeiramente morreremos. Então a serpente diz à mulher: é certo que não morrereis? Porque Deus sabe que o dia que deles comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Primeiro pecado, o pecado que nós observamos aqui. Adão e Eva, eles foram criados por Deus. Deus os criou, a Bíblia diz que criou eles da terra, do pó da terra, e soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida. Eles eram incontaminados, eles não eram homens e mulheres pecadores como nós já fomos, ou como nós somos todos os dias, pecamos, né? Mas a Bíblia diz aqui que quando a partir do momento que que Deus os criou, a palavra de Deus diz que o diabo veio. Então observa bem, qual é a estratégia de Satanás? Deus dá uma palavra, amém? Por isso que você tem que crer mais na palavra de Deus. Por isso que você tem que acreditar mais no que está escrito dentro dessa palavra aqui, ó. Eu tenho várias Bíblias aqui, amo as Bíblias que eu tenho, mas uma coisa eu digo para você: não adianta você ter Bíblia se você não crê no que você tem nas tuas mãos, se você não obedece aquilo que está nas tuas mãos. E qual foi o erro de Adão e Eva? Ouvir a voz de terceiros. No caso, deixaram de ouvir a voz de Deus, de obedecer a voz de Deus, para obedecer uma opinião, entendeu? Dada pela serpente. E essa serpente, no caso, sendo usada por Satanás. Então, a partir daquele momento, a Bíblia diz que Adão e Eva comeram do fruto. A Bíblia diz que o Senhor foi e tirou eles do jardim, quer dizer, eles perderam o privilégio da comunhão com Deus, eles perderam o privilégio de poder estar num lugar que Deus criou para eles, quer dizer, perderam bênçãos, entendeu? Então, olha o perigo que é quando você começa a ouvir muito a voz do diabo. Olha o perigo que é na tua vida quando você começa a andar pelos caminhos que o diabo propõe para a tua vida. Amém? E quando eu falo diabo, não é que o diabo vem com um garfo, como diz o outro, com fogo, cuspindo fogo, não. São coisas que são agradáveis aos teus olhos, mas você não consegue discernir entre o que é certo e o que é errado. Então nós precisamos, como cristãos, saber discernir mais isso.
Nós, você que está aí do outro lado, eu que estou aqui, nós vamos saber discernir como que é que o inimigo ele trabalha, como que ele engana, e anda enganando até hoje. Há muitas pessoas que têm caído no laço do inimigo até hoje, diante de ofertas que o inimigo tem colocado, e a palavra poderosa de Deus tem ficado de lado. Então eu quero dizer para você aqui que esse é um agente de Satanás. O diabo ele usa agentes, amém? Ele envia setas, ele envia pessoas, ele envia artifícios para colocar em dúvida aquilo que Deus ele fala com a gente. Por isso que a Bíblia diz, eu gosto muito daquele texto no Evangelho de João, quando a Bíblia diz, no mundo há milhões de vozes, mas nós precisamos aprender a ouvir só uma voz, a voz do nosso Deus, aleluia, a voz do Senhor. Que voz você tem ouvido nessa noite? Que os seus ouvidos se abram para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu profetizo isso sobre a tua vida nessa noite, que o Senhor abra os teus ouvidos para que você possa ouvir, para que você possa compreender, para que você possa se arrepender, porque o Senhor está às portas, meu irmão, minha irmã, o Senhor está às portas, meu amado ouvinte, e nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que o perdão do Senhor venha sobre a nossa vida, nós possamos crer no Senhor cada dia mais, e o nosso nome, o teu nome possa ser escrito no livro da vida, aleluia. É momento de arrependimento, é momento de reflexão. Nós estamos, irmãos, agora impossibilitados de entrar numa igreja física, mas nós somos uma igreja aqui, nós somos a igreja, nós não entramos dentro de um prédio, mas nós estamos aqui como igreja física, e como igreja nós pecamos, como igreja nós erramos, mas é momento de nós reconhecermos o nosso erro, o nosso pecado, aleluia, porque a Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar e perdoar os nossos pecados. Então nessa noite eu te convido, querido, ao arrependimento, eu convido você a se prostrar diante dos pés do Senhor, porque nessa noite Ele quer liberar perdão para com a tua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor sobre a tua vida, que essa palavra te alcance, que essa palavra chegue dentro da tua casa. Eu quero ler uma outra passagem aqui. Por quê, pastor Carlos? Para que você entenda como é que o inimigo ele faz na nossa vida. Abra a tua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 21 da palavra do Senhor. Eu quero ler um contexto aqui, porque às vezes a gente se coloca numa posição que a gente se acha que a gente não tem erro, que a gente não tem falha, que a gente é perfeito, e ninguém é perfeito. Nós acabamos de ler a primeira epístola de João, que aquele que diz que não tem pecado já é um mentiroso. Amém? Se você disser para mim, eu falar para você que eu não tenho erros, que eu não sou falho, eu já sou um mentiroso, porque todos nós temos. Mas o que o Senhor quer de nós? Que nós venhamos reconhecer isso cada dia mais. Amém, igreja? Olha, a palavra de Deus diz, o capítulo de número 8, verso 21, diz assim, 8:21, de outra feita lhes falou, dizendo, vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para que onde eu vou, vós não podeis ir. Olha só. Então Jesus continuou, então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de se matar, de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Quer dizer, Jesus estava falando para eles, dizendo para os judeus daquela época, que o lugar para o qual ele iria, muitos não poderiam ir. E por causa do quê? Por causa do pecado. Amém? O pecado, o profeta Isaías diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o pecado. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos ao pecado, querido. O pecado da mentira, o pecado da bebida, o pecado do cigarro, o pecado da prostituição. Você está entendendo? Por quê? Porque se Jesus vier, e ele vai vir buscar a sua igreja, e ele chega e ele encontra, muitas das vezes, nós nessa situação, sem arrependimento, sem reconhecer o pecado, nós corremos o risco de ficarmos sem sermos ali tirados pelo Senhor como igreja, sermos ali transportados pelo Senhor como igreja e ficarmos aqui, querido. Se você está vendo um caos hoje, você não viu nada ainda. Amém? As coisas, como a Bíblia própria diz, a palavra de Deus aqui diz no livro de Apocalipse, que as coisas ficarão muito piores e nós precisamos estar apegados com o Senhor como igreja, porque como igreja Ele vai nos proteger, como igreja Ele vai nos conservar, mas a Bíblia diz que como igreja nós vamos ter aflições. Amém? Então, olha o contexto do Evangelho de João, o que Jesus está dizendo a esses homens. Versículo de número 23, vamos continuar meditando. Vós sois
cá de baixo, vocês são aqui de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou o que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Querido, se você não aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você não se arrepender, e eu não estou dizendo isso aqui, querido, só para quem está lá no mundo, na bebida, nas drogas, na prostituição, até você, meu irmão, que está dentro da igreja, amém, que acha que porque está com a Bíblia na mão, está dentro da casa do Senhor, não peca, nós pecamos sim, e muitos, às vezes, pecados que às vezes nós não reconhecemos eles, e o Senhor nessa noite convida a mim e a você a clamar isso, a buscar o arrependimento diante da presença dele. É o momento de nós nos arrependermos. Então o Senhor está alertando aqui, chamando a atenção. Eu não sou desse mundo, a minha morada não é aqui. Se vocês quiserem ir para onde eu vou, vocês têm que dar o que? As costas ao mundo. Vocês têm que virar, se converter, se transformar pelo poder da minha palavra. Amém? A Bíblia diz lá em João 8, que aqui no próprio capítulo de João 8, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o versículo 32 a seguir, nós já vamos ler. O que o Senhor está precisando libertar na sua vida? Você ainda fuma, você ainda continua mentindo, você ainda continua se prostituindo, você ainda continua na vida do pecado, você ainda continua nas drogas. Querido, muda de vida. Você é um conhecedor da palavra, Jesus te ama, e eu falo isso com muito amor no coração, queridos. Eu não ia trazer essa palavra nessa noite, eu ia pregar sobre Pedro, eu ia falar dos resultados de um homem dentro da prisão, que não são só, uma prisão não é só coisas negativas, a prisão também traz coisas positivas. Lá dentro da prisão Deus falou muito com Pedro, mas Deus falou para mim, você não vai falar sobre isso, eu quero que você fale sobre arrependimento, aleluia. Então que você, meu irmão, minha irmã, venha se arrepender, que você, meu irmão, minha irmã, venha se quebrantar diante da presença do Senhor. A palavra de Deus diz assim: então lhe perguntaram, quem és tu então? Respondeu-lhe Jesus, quem é? Desde o princípio vos tenho dito. Jesus está falando do versículo 14, do mesmo capítulo aqui, que ele já dizia quem ele era e da onde ele vinha. E as pessoas estavam no meio dele e ainda não entendiam. Há muitas pessoas no meio da igreja, irmão, que ainda não entendeu o evangelho do Senhor. Amém? Não entendeu que nós não somos dessa terra, nós estamos aqui porque fomos criados por Deus. O Senhor te deu o privilégio de criar, fazer família, criar filhos, desfrutar um pouco disso aqui, mas a verdadeira morada nossa é o céu. Amém? Nós batalhamos e lutamos para isso. Eu fico preocupado, querido, que Jesus vier e muitas pessoas, muitas das vezes, se caem nesse arrebatamento da igreja, nessa vinda do Senhor. E muitos, às vezes, hoje, às vezes, não estão preocupados com isso. Não estão preocupados em se consagrar, não estão preocupados em se colocar mais na presença do Senhor. É momento de nós nos santificarmos, é momento de nós nos aquebrantarmos diante da presença do Senhor. Faça um propósito de consagração, de arrependimento, uma consagração de arrependimento pelos seus pecados, pelas suas fraquezas, para que quando a igreja abrir novamente, aleluia, você possa entrar ali, meu irmão, com alegria dentro do teu coração. Eu precisei ir para o vale, eu precisei ir para a caverna, mas hoje eu estou chegando diante da presença de Deus com o meu coração aquebrantado, aleluia. Ah, igreja, eu sinto a presença do Senhor neste lugar, que o Espírito de Deus toque no seu coração aí, que o Senhor abra o teu coração nessa noite com essa palavra e transforme a sua mente, aleluia. Que o Espírito de Deus, ele venha falar contigo de uma maneira gloriosa. Bendito seja o nome do Senhor. Seja tocado nessa noite, seja impactado por esta palavra, aleluia. Deus nessa noite quer que você reconheça e se arrependa dos seus pecados, aleluia. Quantas pessoas que não conversam mais entre família, quantas pessoas que estão brigadas, irmãos, e às vezes estamos dentro da casa de Deus, falando no nome de Deus. É momento de nos arrependermos, igreja do Senhor. A palavra de Deus continua dizendo assim, ó, versículo 26, muitas coisas tenho-vos a dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas vos digo. Jesus está falando assim, eu não estou falando nada que eu criei, eu estou falando do meu Pai. Irmão, eu não estou aqui pregando uma história de carochinha, eu não estou aqui falando de um livro, irmão, de uma prateleira, eu não estou falando aqui de um livro circular, eu estou falando aqui da palavra de Deus, aleluia. A palavra que todo dia você abre, ela tem vida, todo dia
dia você abre, ela te conquista, aleluia. É desta palavra que eu falo contigo, que essa palavra conquiste seu coração, que essa palavra conquiste a tua alma, meu irmão, que essa palavra nessa noite toque em você, e você seja uma nova criatura a partir de hoje, na presença do Senhor. Talvez você está distante, o Senhor te chama nessa noite, volta para os caminhos do Senhor enquanto é tempo, aleluia, porque Ele está às portas para buscar a sua igreja. Eu não quero aqui fazer sensacionalismo, irmão, eu estou falando aquilo que Deus tem falado no meu coração nessas madrugadas, aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Senhor tenha misericórdia da tua vida, e que nós possamos naquele grande dia nos encontrarmos na presença do Senhor. Versículo de número 28. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, aleluia. Ele está dizendo, quando eu me apresentar, quando eu me manifestar, vocês saberão quem eu sou, aleluia. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A pergunta que não quer calar, você tem feito o que agrada a Deus? Você tem buscado a Deus de todo o teu coração? Você tem se colocado diante de Deus para que o Espírito de Deus ele venha te despertar cada dia mais, a quebrantar cada dia mais? Não se preocupe, não se encha de tarefas, se encha da presença do Espírito Santo do Senhor. Se Deus não quebrantar teu coração, homem nenhum vai quebrantar teu coração, querido. Amém? Se o Espírito de Deus não quebrantar a tua alma, o teu coração, te trazer o arrependimento, ninguém vai mudar teu coração. Não adianta. E não adianta você se colocar na posição de muitos judeus na época se colocaram. Você está falando de quem, Senhor? Quem és tu, então? E o Senhor fala, eu desde lá de trás eu estou me mostrando, eu estou me revelando a vocês não me conhecem. Irmão, só podemos conhecer o Senhor através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você aqui, porque as horas correm, a palavra de Deus diz assim, olha, o verso de número 30, dita essas coisas, muitos creram nele. Tem muita gente que muitas das vezes pode estar ignorando esta palavra, mas tem gente que está recebendo, e quem recebe, recebe vitória, quem recebe, recebe transformação, quem recebe é curado, é transformado, e a vida dele é uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? A Bíblia diz ali o versículo de número 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. E aí eu digo para você que está aí do outro lado e tem recebido essa palavra, se vós permaneceres nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Oh, glória! Então, queridos, sejam discípulos na presença do Senhor, mas ser discípulo não é estar de terno e gravata, ter um nome no hall de membro da igreja. Ser discípulo é andar com Cristo, é obedecer ao Evangelho de Cristo, é ser transformado pelo poder da palavra de Deus, aleluia. Tem gente que nessa hora pode estar chorando porque não tem um prato de comida, tem gente que talvez pode estar chorando nessa hora, irmão, porque está vendo os filhos pedir alguma coisa e não poder dar. Eu quero dizer para você, é triste, mas muitos não se derramam na presença do Senhor. Não é a luta que tem que nos levar a chorar, quem tem que nos levar a chorar é estarmos na presença do Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, diz a palavra de Deus. Eu creio nisso, aleluia, eu creio e profetizo isso sobre a tua vida, que nós venhamos estar aquebrantados diante da presença do Senhor, amados, amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Deixa Jesus libertar isso da tua vida. Ah, pastor, esse vício é muito difícil. Para Deus nada é impossível. Lucas 1,37 já diz, para Deus nada é impossível. Você sabe o que acontece? É que a gente muitas das vezes faz o corpo mole, querido. A gente não quer se entregar. Amém? A gente não quer renunciar. Jesus certa feita disse para um moço, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Venha, mas renuncie às coisas que estão te prendendo. Amém? Então faça um propósito com Deus, se coloque na presença de Deus, aleluia. Responderam, pois, os homens, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo. Ó, irmão, como é difícil você falar com quem não entende as coisas de Deus. Amém? O que está acontecendo é um momento onde Deus jogou a igreja para dentro das casas. Falou para a igreja, vocês entram dentro dos seus quartos e vai orar, vai buscar a minha presença, vai se arrepender, amém? Porque o Senhor vai vir buscar a sua igreja, o Senhor não vai vir buscar uma igreja, irmão. Eu creio que Ele vai vir buscar pessoas saradas, curadas, amém? Quando eu falo curadas de coração, de alma e de espírito, amém? Não é de imagem, não é de aparência, não é uma religião que Ele vai vir buscar a sua igreja.
Amém? Então, ele está dizendo aqui, ó, em verdade eu vos digo que o que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então observa o que Jesus vem falando. O escravo do pecado, ele não quer largar o pecado. Ele não quer abandonar, é difícil parar de falar mal dos outros, é difícil de sair da fofoca, é difícil sair dos mexericos. Irmão, para muitas pessoas isso é difícil, mas para quem é transformado pelo poder da palavra, o Espírito de Deus fala no coração, cai fora, isso é mentira, isso é engano. Esse é o mesmo Espírito que enganou Adão e Eva, cuidado. Olha, viu, preste atenção, ele está querendo te derrubar, ele está querendo te arrancar a glória, ele está querendo arrancar a presença do Espírito de Deus da tua vida, vigia. E às vezes a gente fica alimentando essa serpente que fica mordendo os nossos ouvidos e falando e levando e trazendo, amém? Então nós precisamos ser sábios, irmãos. Por isso que a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, preguei aqui domingo, colocai sobre vós o capacete da salvação, aleluia. O capacete vai produzir não só a cabeça, protege os ouvidos. E nós precisamos estar protegidos. Há muitas áreas da nossa vida, irmão, que estão desprotegidas. E eu digo aqui para cristãos, você sabia? Há muitos crentes que estão desprotegidos. Eu não estou falando que você está em pecado, eu estou falando é que tudo que o diabo vem e joga, você engole. Tudo que o diabo vem e lança, você come. E você precisa ser mais sábio, você precisa ter mais discernimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu creio no poder dessa verdade, igreja. A Bíblia diz o verso 38, eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste de vosso Pai. Quem é o Pai do mundo? A Bíblia diz que Deus é o nosso Pai. Há um Deus no mundo e há um Deus no céu. Nós cremos no Deus celestial. Você pode observar que às vezes você chega, as pessoas falam mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus, porque estão falando mais do Pai deles, do que alimenta eles, do mundo, amém? A Bíblia diz, não amais, não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Então, você pode observar, nós estamos vendo um caos, mas nós não vamos ficar só alimentando o caos, não. Nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar que Ele é bom, que Ele cura, que Ele salva, que Ele transforma, e que se Ele acalmou a tempestade no mar da Galileia, aleluia, acalma-te vento e acalma-te mar, Ele vai dar vitória para nós no meio desse vendaval. Amém, igreja? Agora, nós precisamos estar preparados para isso. Então, quem é o teu Pai? Quem é o teu Deus? Quem é aquele que já te libertou? Então você tem que falar dele. Quando você começa a falar demais das coisas do mundo, você está alimentando a voz do mundo. Amém? A voz do seu Pai. Então diz ali o texto, verso de número 40. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão? Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Quer dizer, você está vendo? Eles estão falando de Deus, mas eles não estão entendendo o Cristo que está diante deles se revelando. Então aí o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer para você que às vezes nós falamos de Deus, mas nós não compreendemos as coisas de Deus. Você está entendendo? Às vezes nós falamos do amor de Deus, mas nós não compreendemos o que é o verdadeiro amor. Porque nós falamos do amor, mas a hora que alguém precisa da gente, a gente derruba. Quando nós falamos do amor de Deus, mas quando alguém muitas das vezes nos calunia, nós já vamos lá com 10 pedras na mão, você está entendendo? Então o verdadeiro amor é aquele que está transformando, que arrancou de nós o pecado e nos transformou por dentro. Amém, amados? Replicou-lhe Jesus. Isso aqui, irmãos, é tremendo. A hora que você tiver um tempo, leia com paciência isso aqui, do capítulo 21, do capítulo 8, verso 21 até o 59. Não vou ler todos. Mas replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso Pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Hoje, irmãos, a gente é muito perseguido. O Evangelho hoje é perseguido. Você falar do amor de Deus, você é perseguido. Nós hoje somos perseguidos, você está entendendo? Então nós precisamos, não estou aqui colocando aqui como coitado, não, queridos. É que falar do amor do Senhor hoje precisa ter coragem. Tem gente que tem medo de falar para a família. Tem gente que está com o filho dentro de casa desviado, tem medo de pregar para ele. Amém? Então Jesus está falando aqui, vocês querem me matar porque eu não falo o que vocês querem ouvir. Eu falo aquilo que o meu Pai mandou falar. Aleluia. Aí eu pergunto para você tem falado do amor de Deus? Você tem falado daquilo que Deus tem mandado você falar? Ai, pastor, tem que vir alguém aqui, tem que vir um missionário aqui, tem que vir uma pastora aqui, tem que vir um pastor. Não, querido, a palavra de Deus está na tua boca. Seja um profeta dentro da tua casa. Amém? Se arrependa, deixa o Espírito Santo de Deus te usar.
Versículo 43, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Essa palavra que eu estou pregando é uma palavra, muitas das vezes, difícil das pessoas compreenderem. Difícil das pessoas entenderem. Mas quem a recebe é curado. Quem a recebe é transformado. Amém? O pecado, irmão, ele veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Essas são as 3 características de Satanás. Roubar, matar e destruir. Então, uma das características deles é destruir a comunhão do crente com Deus. Então, há muitas pessoas que estão sem, nesse momento que a gente está vivendo, né? Eu louvo a Deus porque, graças a Deus, aqui em casa a gente ora, a gente tem ouvido muitas das vezes, lido a palavra do Senhor, não tem um dia que a gente não pega na palavra, a gente tem louvores, a gente tem comunhão com o Senhor, e você tem que ter essa comunhão dentro da tua casa também. Pastor, nem todo mundo é crente dentro da minha casa, não importa, querido, a salvação é individual, a comunhão também é individual, amém? Então, nós não podemos ser dominados pelo pecado. Há muitos anos atrás, eu não me lembro, deve ter uns 8, 9 anos atrás, eu trouxe uma mensagem na igreja falando sobre o tema arrancando a tiririca, falando sobre o pecado. Como que o pecado ele cria raízes em nós, entendeu? E a tiririca é a mesma coisa. A tiririca ela é uma erva daninha que dá e ela cria aquele monte de batatinha na terra e você arranca em cima, quando você pensa, ela brota de novo. Porque lá embaixo tem outras batatas que assim vão indo. Então você tem que jogar um inseticida para que matar, mas dependendo do inseticida que você joga, mata a erva daninha e mata também, às vezes, o que você tem do lado, uma grama ou coisa parecida. Mas a gente tem que tratar, irmão. O pecado tem que ser tratado. O pecado, e ele é tratado com a palavra. Por isso que o tema dessa mensagem, assim, contaminados sim, porém, purificados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já fomos contaminados pelo pecado sim. Nós nascemos no pecado, mas hoje nós somos purificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor aí, olha, tem vários irmãos aí com a gente. Deus abençoe a irmã Paula Farias, irmã Valmira, aos irmãos aí, irmã Joyce, Deus abençoe os irmãos, irmão Michel, Deus abençoe, querido. Então eu quero dizer para você nessa noite, seja purificado por esta palavra. Deixa o Espírito Santo de Deus curar a sua feridas, não deixa o pecado brotar na sua vida, vivendo uma vida mentirosa, vivendo uma vida às vezes escondida, onde você muitas das vezes está se enganando a si mesmo, querido. Deixa o Espírito de Deus fazer a obra na sua vida. Vós sois do diabo. Aqui a Bíblia diz assim, ó, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é de si próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira, diz a palavra do Senhor. Então você está vendo que gravidade, você está vendo qual é o perigo, amém? Eu confesso dizer para você, eu não estou preocupado diretamente com o coronavírus, amém? Ah, pastor, irmão, há um estudo que pode 70% da população brasileira pegar. E a gente já tem alguns exemplos aí na mídia dizendo que pessoas que já saíram dali curadas. A preocupação hoje do governo, amém, dessa doença que a gente está enfrentando, é o solavanco que pode dar na área dos hospitais, sobrecarregar os hospitais pela demanda que a nosso SUS hoje ele é limitado. Você entende? Você sabe o que eu estou querendo te dizer? Amém? Então o que eu quero chamar a sua atenção aqui, o pecado, ele quer nos jogar para baixo. O pecado quer nos afastar da presença do Senhor. Nós não podemos deixar o pecado nos contaminar. Como eu disse, eu não tenho medo do vírus. Você sabe qual é o meu medo? O meu medo, a minha maior preocupação é perder a presença de Deus. A minha maior preocupação hoje é deixar o inimigo, muitas das vezes, tirar de mim aquilo que, graças a Deus, o Senhor colocou, que foi a sua graça. Então você tem que se preocupar com isso. Você tem que olhar para a sua vida espiritual. Não pense que esse período que você está dentro da sua casa é um período de férias, aonde você bota a churrasqueira lá, vamos fazer um churrasco, vamos tomar um refrigerante, fazer o quê? Não tem o que fazer. Não, querido, é momento de arrependimento, é momento de aquebrantamento. Pastor, mas nós não podemos só ficar também alimentando a tristeza. Lógico que não, mas a Bíblia diz assim lá no livro de Provérbios, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. O momento agora não é de alegria, não. O momento agora é de aquebrantamento. O momento agora é botar a cara no pó e dizer, Senhor, tem misericórdia. Porque vem um caos, você está entendendo? Então tem muita gente que aí é aquilo que Jesus acabou de dizer, tá? Jesus está andando no meio dessas pessoas, está falando e elas não estão entendendo.
Amém? Então as coisas, irmão, nós precisamos saber discernir. Tem muita gente brincando, tem muita gente levando isso na base da brincadeira, como se fosse uma coisa qualquer. Não, alegrai com os que se alegram. Nós já se alegramos, nós já fizemos festa e nós somos festeiro mesmo. Mas, irmão, o momento agora é outro. O momento agora é de orar. O momento agora é de vigiar. O momento agora é de se cuidar. Você está entendendo? Então vigia, não deixa o pecado tirar de você a comunhão de Deus. Amém, queridos? Olha, o horário foi embora, meu Deus do céu. Para encerrar, quem é Deus? Ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, muitas pessoas, tem gente dizendo, ai, que saudade da igreja. Ai, Senhor, quando que vai voltar os cultos? Eu também estou com muita saudade da igreja, irmão. Mas quando a igreja estava aberta, você me via lá todos os cultos. Você me via lá terça, você me via lá, quinta, você me via lá sábado, você me via lá domingo. Eu não falo, eu estou com saudade de rever os irmãos, de receber o abraço da irmã Maria Cavalcante, de apertar a mão do irmão Leno, do irmão presbítero irmão Juliano, de abraçar os irmãos. Essa é a minha maior saudade, mas a presença de Deus está aqui comigo, ela está aí com você. Amém? Então o que eu quero que você entenda aqui, não quero ser demagogo, mas eu quero que você entenda, coloca isso dentro do teu coração. Aonde quer que nós estejamos, Jesus está na nossa vida. Amém? Se nós não estivermos no pecado, não, a palavra de Deus estiver em nós, Ele está conosco. Então não deixa o pecado te separar de Deus. Não deixa essas coisas te tirar da presença do Senhor. E aí eu deixo uma palavra para você. Jesus diz, eu não tenho, porque chegaram a dizer que Jesus era um endemoniado. Eu não tenho demônio, pelo contrário. O meu Pai vos me desonrais. Ele diz ali, vou ler de novo. Replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honra o meu Pai. É vós que me desonrais. Então às vezes a gente desonra a Deus com as nossas atitudes, às vezes nós desonramos a Deus com as nossas palavras, porque às vezes nós falamos do que não sabemos e do que não conhecemos. Então nessa noite, querido, eu quero deixar aqui, amém, essa palavra, o verso 50, eu não procuro a minha glória, há quem a busque e a julgue, em verdade vos digo, que se alguém guardar as minhas palavras, não verá a morte eternamente. Quando Jesus está falando aqui, você vai ter que ver a glória eternamente. Você não vai ver a morte eterna, você vai ver a glória eterna, aleluia. E você pode glorificar a Deus nessa noite por essa glória te espera, busque essa glória sobre a tua vida, mas não deixe o pecado dominar a sua mente, o seu coração. Amém, queridos? Então eu quero deixar aqui essas palavras, querido. Quero orar pela tua vida neste momento, em nome de Jesus. Levante sua mão, curve a sua cabeça, Pai, no nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre essas vidas, ó Pai, que haja nessa noite o quebrantamento, o arrependimento, Senhor, com lágrimas, ó Deus, o Senhor é aquele que toca nos nossos corações, ó Pai. O Espírito Santo do Senhor dê forças à tua igreja neste momento, ó Pai. Nós somos igreja, nós cremos na vitória, nós cremos no milagre, nós já enfrentamos muitos mares e muitas tempestades, ó Pai, e não será diferente essa noite, ó Deus. Nós estamos aqui para glorificar o Teu nome e exaltar o nome santo do Senhor. Que o Senhor nos dê vitória, é o que nós oramos e abençoamos a Tua igreja, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Deixa eu ver os irmãos aqui, dá um abraço final aqui, irmã Fátima, irmã Joyce, nossa amada irmã Selma, irmã Selma, pastora Selma, do nosso amado irmão pastor Aldair, nos acompanhando. Que Deus te abençoe, querida. Presbítero irmão Juliano, irmã Valmira, irmão pastor Agileu, Deus abençoe, amém. Irmã Joyce, irmã Sueli, irmã Valmira, tem bastante irmãos, irmã Francisca e vários irmãos com a gente, queridos. Olha, quero externar o meu abraço ao irmão presbítero irmão Aparecido lá em Maringá. Que Deus te abençoe, querido. Tem mais irmãos aí, irmã Valquíria, irmão Wagner Ferreira Palácio também está aí nos ouvindo. Deus abençoe, meu irmão. Irmã Maria de Jesus, Deus abençoe a irmã também que está aí nos assistindo. Deus abençoe a todos. Amados, amanhã, amém, eu já mandei uma palavra, um áudio para os irmãos que vão estar nos ajudando durante essa semana, durante os decorreres aí, mas quero crer que o presbítero irmão Almiro, amanhã à noite, a partir das 20 horas, vai estar trazendo uma live. Você acompanhe, compartilha esse vídeo. Eu vou subir esse vídeo depois no canal do YouTube. Entra lá, se inscreve no meu canal. Nós vamos juntos estar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe, queridos.